Olá, tudo bem? Eu não tenho ovo de cristal como o Reinaldo Azevedo, mas vou mesmo assim fazer a minha previsão. E a minha previsão para o tarifaço do Trump contra o Brasil é que antes do dia 1 de agosto ele irá fazer uma de duas coisas. Ou reduzir substancialmente as tarifas, ou aquilo que eu acho que é mais provável, dar mais uma vez uma de taco e voltar atrás, dando mais 90 dias ou algo do género para aplicar essas sanções, que no fundo, eh, tarifas dessa ordem, de sanção que se trata. Agora, eu quero-vos falar de outra coisa. É certo que o Bolsonaro e a família Bolsonaro têm muito a ver com a tarifa de 50%. Porquê? Porque o Trump, quando olha para o Bolsonaro e aquilo que está a acontecer com o Bolsonaro no Brasil, isso certamente lhe gera um enorme incômodo. Porquê? Porque o Bolsonaro basicamente o que fez foi repetir aquilo que o Trump já tinha feito nos Estados Unidos. E, ao contrário do que aconteceu com o Trump, em que a Corte dos Estados Unidos não cumpriu o seu papel de defender a democracia, no Brasil, felizmente, não foi assim. Felizmente, as coisas avançaram e o Bolsonaro certamente será preso. Então, o que é que ele se revê no Bolsonaro? Um bocado daquilo que poderia, mas mais do que poderia, deveria ter acontecido com ele nos Estados Unidos, e nesse aspecto a corte americana, quanto a mim, ficou muito mal na fita. Ah, mas há outra questão também, e que ele já vem revelando, e numa das últimas intervenções que ele teve, ele deixou bem claro, e que tem a ver com os BRICS. Ele está extremamente preocupado com os BRICS, e aí sim ele tem toda a razão de estar preocupado. Porquê? Desde o acordo de Bretton Woods, o dólar passou a ser a moeda de referência a nível mundial. E embora em 71 o Nixon tenha acabado com o padrão ouro, porque o que acontecia depois de Bretton Woods é que todas as moedas do mundo se referenciavam ao dólar e o dólar se referenciava ao ouro. Portanto, o dólar seguia o padrão ouro e as outras moedas, de forma indireta, acabavam também por seguir, estando indexadas ao dólar. O que é que os Estados Unidos passou a fazer ainda na altura em que o dólar eh, respeitava o padrão ouro? Começou a emitir moeda muito para além do ouro que lhe correspondia. E isso acendeu um sinal de alerta a alguns países que poderia haver ali qualquer coisa de muito estranho. E um dos países que reagiu foi a França, mandando um navio para ir buscar o seu ouro que estava depositado em cofres americanos. O Nixon intervém imediatamente e resolve abolir o padrão ouro. Ou seja, pode vir com os seus dólares porque eles não serão mais convertidos em ouro. Com isso, o padrão do ouro acabou e os Estados Unidos passou a emitir dólares como se não houvesse amanhã. E isso, ao contrário do que poderia se pensar, e é aquilo que lhe diz os livros de economia, deveria ter levado a uma desvalorização absurda do dólar. Isso não ocorreu. E não ocorreu porquê? Porque o dólar continuava, mesmo passando a ser uma moeda exclusivamente fiduciária, continuava a ser uma moeda de referência. Os países continuavam a depositar no dólar toda a sua confiança.
E como é uma moeda global, não é uma moeda de circulação exclusivamente no território americano, usado em todas as transações, praticamente não havia limite à quantidade de moedas que se poderia emitir. Então os Estados Unidos viveu no melhor dos mundos, porque poderia comprar basicamente tudo o que quisesse, simplesmente emitindo moeda. Eh, Os Estados Unidos, a partir daí, deixou-se de se preocupar completamente com o déficit fiscal, porque se tornou extremamente cômodo. Para que é que eu vou me preocupar com o déficit fiscal se o mundo aceita trocar um pedaço de papel por petróleo, por bens essenciais? Então, os Estados Unidos passou a ter déficit comercial com a maioria dos países do mundo, mas isso não era nenhum problema, porque o dólar era uma mina inesgotável que sempre que fosse necessário emitia-se mais papel e está feito. Aliás, a crise de 2008 ela acabou nos Estados Unidos mais cedo que na Europa, precisamente porque a Europa relutou durante muito mais tempo a emitir euros, ao contrário dos Estados Unidos, que emitiu trilhões de dólares e pegou nesse dinheiro para salvar as empresas americanas, para salvar o sistema financeiro. E o que é que o BRICS então tem a ver com tudo isto? Porque o BRICS vem trazer aqui um outro questionamento, que é, ora bem, para que é que nós continuamos a usar dólar? Que sentido faz continuarmos a usar o dólar nas transações entre países em que a moeda desses países nada tem a ver com dólar? Isso cria, inclusivamente, uma dificuldade a nível das transações entre os países, porque, por exemplo, um país como a Argentina, e de uma forma estúpida, o Milei não está a aderir a esse processo, não tendo dólares, não pode ir no mercado internacional comprar os produtos de que necessita. Então está sistematicamente a se endividar em dólares e o dólar, assim como entra da Argentina, sai. E no resto do mundo acontecia algo semelhante. Os países sentiam a necessidade de guardar grandes quantidades de dólar, ter enorme quantidade de dólar nos seus cofres, como acontece com o Brasil atualmente ainda, e porque essa quantidade de dólares é que lhes garantia a possibilidade de ir para o mercado e fazer as transações e manter a moeda local valorizada. Quando os BRICS põem isso em causa e propõem que as transações passa a ser feita com moedas locais. E com moedas locais, eu acredito que o que está a ser proposto é algo que não tem sido falado dessa forma, mas é esse o meu entendimento. Eu posso estar errado. Basicamente, o que está a ser proposto, no meu entender, é o seguinte: tem o Banco dos BRICS. E o Banco dos BRICS já está a aceitar depósitos nas moedas locais dos países. Então, se esse banco aceitar depósitos em yuan, em reais, sei lá se a Argentina aderisse, porque eu acho, como eu disse, é um absurdo o que o Milei está a fazer, até em peso argentinos, apesar de ser uma moeda extremamente desvalorizada, e até eventualmente continuar a usar o dólar não como moeda, mas como referência. Então, o valor dessas moedas ia depender da relação dessa moeda, por exemplo, em relação ao dólar. Ou então poderia usar outro fator, por exemplo, o ouro. Quanto de ouro cada uma dessas moedas seriam capazes de comprar em dado momento. Então, de tempos a tempos, o Banco dos BRICS o queria atribuir a cada moeda um determinado valor consoante a capacidade que essa moeda tinha em relação ao dólar, ao ouro, ao euro, seja qual for. Tem que ter algum tipo de referência comum para todas essas moedas. Mas
não necessariamente tem que ter essas moedas no cofre. E como seria feita a transação? Bom, a transação ia ser feita da seguinte forma. Imagina que uma empresa exportadora brasileira vai exportar para a China. Ela exporta o produto para a China, o chinês que recebe aquilo paga em yuan através do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS recebe aqueles yuanes e deposita na conta ou envia para a empresa que vendeu não yuans, mas reais. Ou seja, é como se as empresas trabalhassem a nível do mercado local. Basicamente é a mesma coisa. Da mesma forma que uma empresa que opera dentro do mercado brasileiro transaciona em reais, no mercado internacional para ela ia passar a ser rigorosamente a mesma coisa. Então o que é que isso leva? Leva a duas coisas. A uma desvalorização absurda do dólar, porque os países vão perceber que já não precisam ter aquela quantidade toda de dólares e esse dólar vai acabar por reentrar na economia americana, fazendo com que ele perca valor de uma forma absurda. Os Estados Unidos, por outro lado, sem a possibilidade de continuar a emitir dólares, porque não há compradores para esses dólares, e isso já está a acontecer. Os Estados Unidos já está com dificuldades para emitir dólares, porque os países não só não estão a comprar dólares, como estão a tentar se livrar do dólar que têm excesso nos seus cofres. Então isso cria um problema gigantesco para os Estados Unidos. O Trump chegou mesmo, numa das suas últimas intervenções, dizer que a perda da influência do dólar é quase como perder uma guerra mundial. E, apesar do exagero, ele tem uma certa razão. Porque quando isso se concretizar de uma forma mais evidente, o dólar vai perder, não só os Estados Unidos como um todo vai perder a sua influência, como o valor do dólar vai derreter. E isso vai levar a uma inflação enorme e os Estados Unidos, inclusivamente, vai passar a ter dificuldade em importar produtos de que necessita. Porque, das duas uma, ou adere a um sistema, aos BRICS, e a um sistema semelhante, em que ele possa pagar em dólares e a empresa receber na sua moeda local, ou então o que pode acontecer, e que provavelmente irá acontecer, é ele vai querer pagar em dólares, mas as empresas não vão querer receber em dólares. Vocês estão a entender? Isso é um problema gravíssimo para os Estados Unidos. Esse é que é o grande medo do Trump. Então o Trump, numa atitude desesperada, como ocorre nos impérios sempre que eles entram numa situação de crise, de declínio acentuado, está a tentar evitar que isso aconteça. Só que ele não vai conseguir. Pelo contrário, quanto mais ele tentar remar contra a maré, e a maré vai no sentido do dólar perder a sua influência, mais vai levar os países a acelerar esse processo. Porquê? Porque elas vão começar a ficar cada vez com mais medo de repente ter os seus cofres cheios de dólar que não vale absolutamente nada ou muito pouco. Então o que é que as empresas vão começar os países vão começar a fazer? Aquilo que já está a fazer, só que de forma cada vez mais acelerada e que inclusivamente é aquilo que tem levado uma valorização contínua do ouro, que é trocar os dólares por ouro. Ao fazer isso, em algum momento, esse dólar vai voltar para o mercado americano, vai inundar o mercado americano de papel, e de papel que, claro, é a lei do mercado. Se tens muito dólar em circulação localmente, necessariamente esse dólar perde valor. E isso vai ser um problema não só para o Estado americano, mas para as empresas americanas também. Imagine o que é uma empresa, uma Big Tech, com um valor de, sei lá, de 1 trilhão de dólares, se de repente esse 1 trilhão passar a valer, vamos supor, 100 milhões. Ou 100 bilhões que seja. Vocês estão a ver o nível de perda de valor da empresa. É disto que estamos a falar. Então, existe um pânico neste momento nos Estados Unidos, do governo e das grandes empresas americanas. Aliás, das empresas americanas como um todo. Por tudo isto que eu acabei de falar. Portanto, é disto que se trata.
É este o problema que o Trump está a ter, só que ele, mais uma vez, como fez em toda a vida dele, opta sempre pela solução errada. Porque em vez de tentar negociar, em vez de tentar retardar esse processo, por exemplo, fazendo exatamente o contrário do que ele está a fazer. Espera, se eu não posso travar os BRICS, e com certeza não vou ter hipótese de travar, vou-me juntar a eles. É aquela velha história. Se eu não posso vencer o meu inimigo, me junto a ele. Então, se ele se juntasse, por exemplo, aos BRICS, o que ia acontecer é que ele ia poder depositar os seus dólares no BRIC, continuar a transacionar em dólares e, digamos que o problema não ia ser tão grande. Mas é melhor ter um problema menor do que um maior. Quando se trata de problema, quanto menor, melhor. Vocês não concordam? É disso que se trata. E o que acontece com a medida que ele está a tomar, com a forma que ele está a atuar, o que ele está a fazer é reforçar, é levar os países a acelerar este processo. E com isso só vai acelerar o declínio do Império Norte-Americano. Penso que consegui passar a minha mensagem. Espero que vocês se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Para mim é uma honra cada inscrição que acontece neste canal. Estou muito satisfeito com o crescimento que o canal tem tido nos últimos dias. É mesmo disto que se trata. Menos de um mês o canal começou a ter um crescimento inesperado para mim. E fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.